Francisco Neves, diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis, a ANDC. Francisco, seja muito bem-vindo, boa tarde, um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, amigos ouvintes da CNN. É com uma alegria que participamos aqui do seu programa, Vitor. O prazer é todo nosso, Francisco. Eu queria começar te perguntando exatamente sobre essa exposição ao Brasil, do Brasil a esse cenário adverso. A gente tem ouvido que o Brasil está muito melhor posicionado do que vários pares, principalmente do ponto de vista de oferta, mas a gente sabe ainda da dependência, por exemplo, da importação de diesel. Houve uma série de anúncios e de medidas anunciadas pelo governo para pelo menos mitigar esse impacto dos custos. Eu queria entender exatamente, comparativamente, como é que a gente está em relação a outras economias de igual ou parecida relevância. Olha, Vitor, nós temos no Brasil uma situação particular, né, que nos parece, sim, do ponto de vista comparativo, como você colocou, é positiva em relação aos outros. Primeiro, temos uma matriz veicular diversificada, né, com a forte presença dos biocombustíveis. Temos também um perfil de produção dos combustíveis no Brasil diversificado, onde tem um grande produtor nacional, que é uma empresa de capital misto, que atua no mercado aberto, mas que convive com outros produtores individuais também de relevância, né? E esse cenário compõe um mix, né? Bastante peculiar de produção, né? De oferta e de formação também de preços. Associado a isso, nós temos também a importação dos produtos, que ela se dá de maneira bem diversificada, né? Tem grandes grupos que atuam na importação de produtos, mas tem também distribuidoras regionais que conseguem importar. O fato é que essa movimentação, essa característica do nosso mercado, que envolve esses perfis dos agentes econômicos, associado ao perfil também da nossa matriz de transporte, resultou num cenário onde os preços aqui se movimentaram significativamente abaixo do que se movimentou no mercado internacional, criando uma situação, vamos dizer assim, de certa melhoria em relação aos outros países, mesmo os Estados Unidos, que é um país, inclusive, autossuficiente na produção de petróleo e de derivados, né? Nós acreditamos que esse cenário ele tende a se manter relativamente estável, porque a situação da guerra em si e do fluxo de produto internacional ele tem se mantido relativamente estável também, apesar das tensões, das bravatas de lado a lado que envolvem os conflitos. A situação econômica, apesar de grave para muitos países, né, no Brasil, eu acho que nós temos condições de superar esse momento difícil com relativa tranquilidade. Pensando nessa defasagem do diesel no mercado interno, Francisco, eu queria entender se há algum tipo de risco para as contas da Petrobras, né? Dada-se essa dupla personalidade da empresa, seria uma estatal com um viés exatamente de realização de política pública, ou é uma empresa de capital aberto, financiada por dinheiro privado do acionista, que precisa exatamente ser rentável? Eu queria levantar exatamente essa discussão e entender os riscos para as contas da estatal. Não, a Petrobras uma empresa que ela está antenada o tempo todo com o mercado internacional. Ela se ajusta. Ela não tem se ajustado na atual gestão de maneira assim automática, mas ela está atenta o tempo todo com a dinâmica de preços do mercado internacional, procurando equilibrar e assegurando a rendabilidade dos seus negócios. Então, ela não é uma empresa estatal, apesar de muitas vezes ser tratada, ela é uma empresa de capital misto e que tem a obrigação de estar antenada nas suas relações comerciais, a despeito também de ter compromissos com o desenvolvimento interno do Brasil e a política econômica envolvendo preços, etc. Que, aliás, mesmo as empresas privadas também têm cuidado com isso. Não interessa nenhuma empresa majorar os preços, as empresas interessam vender, e para vender tem que ter preços competitivos. Então, a regra estabelecida no Brasil, que é uma regra de liberdade de preços e de estímulo à concorrência entre o conjunto dos agentes econômicos que atuam nesse mercado, ela necessariamente impõe um desafio de atenção permanente dos agentes econômicos
em ter preços razoáveis para que ganhe e assegure participação no mercado. Então, eu acho que esse cenário ele é importante, apesar de muitas vezes as políticas públicas que são estabelecidas ignoram este fato e ignoram as próprias regras que estão estabelecidas lá desde o final dos anos 90 e que foram consolidadas em diversas outras legislações ao longo do tempo por diversos governos, inclusive o atual, e que consolidou esse entendimento de que o mercado deve ser um mercado regulado a partir da concorrência, onde os preços são regulados a partir da melhoria da oferta de produtos e a partir da concorrência. E esse é o desafio que está no momento. Eu acho que nenhuma medida pode ser efetiva se ela não levar em conta o desafio do momento, que é melhorar as condições de oferta de produto no nosso mercado. E, na minha opinião, é absolutamente necessário que se dê informações corretas aos consumidores, chamando atenção para a situação grave que vive o mundo, e particularmente o Brasil, nesse cenário, que o consumo deve ser administrado da forma mais racional possível nesse período de dificuldade. Francisco, quais devem ser os impactos se a gente traçar alguns cenários, né? A gente tem visto Donald Trump, pelo menos, expressando uma vontade de um cessar-fogo mais perene. Eu queria entender exatamente se a gente vai voltar a ver o barril do petróleo nesse patamar de $70, né, 65, que a gente estava vendo no começo do ano, ou se esse patamar mais elevado do barril do petróleo, né, do preço do barril do petróleo, ele veio para ficar. Qual que é o tempo para que o mercado acomode esse preço, a depender também, né, dos estragos feitos em toda uma estrutura no Oriente Médio, tanto de produção quanto, evidentemente, de escoamento dessas produções? É verdade. Nós estamos vivendo uma situação que, ao que me parece, Vitor, nós não vamos ter uma solução rápida para o conflito no Oriente Médio. É possível que essas tensões se prolonguem por um período bastante razoável. Essas tensões, no entanto, elas não representando obstrução, seja das unidades de produção de petróleo e de gás e do fluxo logístico desses produtos, esses preços que estão hoje relativamente acomodados aí entre 90 e $100, ele pode inclusive ter recuo, como ocorreu, né, há pouco tempo atrás. Mas isso vai depender naturalmente da dinâmica econômica do mundo como um todo, né? Na medida em que os preços se mantêm muito elevados do petróleo, eles acabam criando, vamos dizer assim, conveniência econômica para as fontes alternativas ou as fontes renováveis, que têm um custo, em geral, mais elevado. Isso, por sua vez, acaba por reduzir também um pouco do consumo dos fósseis. Então, nós vamos viver uma certa dinâmica aí entre novos patamares de preço do petróleo, enquanto dura as tensões do conflito no Oriente Médio, mas me parece que no médio prazo, aí, pelo menos, eu acredito que o barril do petróleo vai cair de preço. Porque o fato é o seguinte, Vitor, o pano de fundo central, o objetivo que tem que ser observado é o seguinte: há disponibilidade de petróleo para atender o mercado mundial e há bastante petróleo. Então, nós estávamos tendo, na verdade, excedente há pouco tempo atrás. Então, essa realidade econômica concreta, ela, ainda que não imediatamente, mas ela vai se pôr em algum momento. Então, neste momento, os preços retornarão aos patamares que estavam, em torno de $60, $70. Então, eu acredito que isso irá ocorrer. E certamente não ocorrerá no curto prazo, porque as tensões políticas e geopolíticas estão muito assim hostis, né? Agora, recentemente, foi suspensa a reunião no Paquistão, né? Não se conseguiu construir uma relação de confiança para se acertar um entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. E acho que na questão central disso está a postura política de Israel, né? Mas em algum momento isso também vai ter que desenrolar por um caminho mais harmônico, porque o desgaste da guerra é brutal em cima dessas nações, em cima do Irã, mas também em cima de Israel. Não é fácil. Olha a situação da Ucrânia, por exemplo, né? Não é brincadeira você sustentar uma guerra violenta com destruições generalizadas durante um período muito longo e não se ter uma mudança política com vistas
a superar esse quadro de crise. Então, a despeito da gravidade do momento que nós vivemos, e ao que parece no curtíssimo prazo, não vamos ter uma solução imediata, mas eu não acredito numa elevação significativa no preço do barril, não. Eu acho que vai haver ali um entendimento no sentido de assegurar a produção razoável daquela região e o fluxo também de produtos. Conversei com o Francisco Neves, diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustível. Francisco, seja muito bem-vindo, não? Agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente. Depois que a gente volta de feriado, a cabeça às vezes fica fica em casa por um período mais prolongado do que a gente, inclusive. Peço perdão. Muito obrigado. Um abraço, Vitor. Ainda mais quando vai se tratar de guerra, né, Vitor? Pois é, a cabeça está lá. A cabeça está completamente longe. Desculpa novamente. Obrigado, querido. Até mais. Gente.